Salve, salve, meu caro aluno, tudo bem? Eduardo Borges falando para mais uma aula de matemática básica. Nessa aula, a gente vai falar sobre conjuntos. A gente vai começar com toda aquela parte introdutória de conjuntos, onde a gente vai falar de conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais, tudo aquilo, e também aquelas relações de pertinência, pertence ao conjunto tal, continência, que é quando você tem um conjunto em relação ao outro, se contém ou não contém, e todos aqueles pontos, beleza? Então vai ser uma aula um pouco maior, um pouco mais longa, mas extremamente importante para você. Então, se você sentou agora para começar a assistir essa aula, eu sugiro que você pegue folhas em branco ou pegue o seu caderno de anotações e siga passo a passo todas as informações que eu vou passando. É de suma importância que você tenha isso aqui, essa aula que eu vou passar para você, para o futuro da matemática. A gente vai ter aqui a organização dos nossos números em conjuntos. Beleza? Maravilha. Vamos lá. A primeira coisa quando a gente fala de conjuntos é que você deve ter essa noção desse diagrama que eu vou fazer agora aqui. Eu vou fazer um diagrama, vou explicar cada um dos conjuntos e no final eu vou voltar nesse diagrama para ficar bem consolidado para você. Nós temos vários tipos de números, tá bom? Onde nós começamos por esses números, que são os números naturais. Depois a gente tem um conjunto dos números inteiros. Aqui nós fechamos aqui com o conjunto dos números racionais, que é esse aqui. Racionais, e nós temos aqui também os nossos irracionais, ok? Eu tenho noção já que você provavelmente olhou para esse aqui e falou assim, nossa, Eduardo, não entendi quase nada. Não tem problema, eu quero que você anote isso aqui primeiro, para a gente ir prosseguindo, aí depois no final a gente vai voltar, você vai entender muito bem. Então, esse conjunto aqui dentro que a gente tem, são os números naturais. Aqui os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Hoje eu vou dar uma pincelada para você aqui do que eu estou falando de cada um deles. Esses números naturais são aqueles inteiros positivos, incluindo zero. Inteiros positivos incluindo zero, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. Só os inteiros. O conjunto Z, que é esse aqui, ó. Conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Vai entrar os inteiros positivos e negativos. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, o 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, tá bom? Então a gente tem aqui os números negativos também. Números negativos e positivos inteiros, incluindo o zero. Esses são os números inteiros, conjunto Z. O conjunto Q vai ser o conjunto Z, mas nós vamos entrar também com os decimais, que são as frações, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E o conjunto Q, que são os irracionais, é uma situação um pouco à parte que a gente vai ter a situação toda. Quando a gente junta os racionais com os irracionais, nós vamos ter o conjunto dos números reais. Reais. Ok? Então, racionais mais irracionais são conjuntos de números reais. Beleza, vamos entender então cada um desses conjuntos um pouco mais a fundo. Cada um dos conjuntos um pouco mais a fundo. Eu já comentei com você aqui agora dos números naturais e dos inteiros. Eu vou repetir e vou entrar também nos racionais, etc. Vamos lá. O conjunto N, que é o que a gente chama de conjunto dos números naturais. Naturais. Como eu falei anteriormente, o conjunto desses números naturais são aqueles inteiros positivos incluindo zero. 0, 1, 2, 3, 4 até infinito. Esses são os números naturais. Nós temos também os números inteiros, que é esse conjunto Z.
números inteiros. Os números inteiros, o próprio nome diz, né? Nós vamos ter os números inteiros negativos, positivos, incluindo o zero. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, reticências para cá, né? Pode menos 4, menos 5, assim vai. Zero e os positivos também. Repare bem que o conjunto dos números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Depois, se você pegar o nosso mapa introdutório, a gente tem esse conjunto aqui, ó, Q. O conjunto Q, ele é chamado de conjunto dos números racionais. E quem são esses caras? Quem são os racionais? São os conjuntos. É o conjunto Z, né? Que são os inteiros positivos, inteiros negativos, o zero. Só que vai entrar também quem? Os nossos números fracionários ou números decimais, que é a mesma coisa. Então vamos brincar aqui mais ou menos, ó. Menos 2, eu tenho um menos 3 meios, menos 1, menos meio, tá vendo? Eu tenho infinitos números, estou colocando só alguns aqui para você conseguir enxergar isso bem. O zero, eu posso ter aqui o 1/3, por exemplo. O 1/3 ele está entre o 0 e o 1. Aqui, ó. Tá bom? Aí eu vou colocando aqui vários outros. O mais importante é que você tenha noção que nos números racionais entra também esses números fracionários. Fração é a mesma coisa que decimal, tá bom? A mesma coisa, o mesmo número, só muda só a representação. Nós teremos uma aula aí na frente que é só a aula puramente de conversão de decimal em fração e de fração em decimal, beleza? Saiba agora que é a mesma coisa. Racionais. Então note bem que os inteiros estão dentro dos racionais. A gente vai falar daqui a pouquinho com a seguinte expressão, que os inteiros estão contidos dentro dos racionais, ou os racionais contêm os inteiros. A gente vai usar essas expressões. Continuando, a gente falou dos racionais, mas se a gente pegar o nosso diagrama de novo, aqui eu já vou fazer novamente, aqui, ó. Aqui estão os nossos racionais, aqui a gente tem os irracionais, naturais, inteiros. Não é isso que a gente viu? Naturais, inteiros, racionais. Você pode ver que a gente só vai aumentando o nosso leque. A gente tem os nossos irracionais. Quem são os irracionais? Isso é muito importante que você saiba. O que é o conjunto dos irracionais? E quem são os irracionais? São só dois casos, a grosso modo. São só dois casos. São aqueles números com infinitas casas não periódico ou não periódicos. São aqueles números com infinitas casas não periódicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu pego um número assim, ó, 2,3147298 e assim vai. Esse número tem infinitas casas decimais. E quando eu falo que é não periódico, significa que eu não tenho aquele número ficando repetindo o tempo todo, que é o que a gente vai chamar de dízima periódica daqui a pouco. Então, não vai ter aquela história, por exemplo, assim, ó, 2,31, 31, 31, 31
e assim vai, isso não vai acontecer. Números não periódicos sem fim. E também, qual que é a outra situação dos nossos irracionais, né? E é até interessante só comentar sobre isso aqui ainda. O número π, né? O número π, ele é um número que ele tem infinitas casas decimais, só que é não periódico. Não periódico. Eu tenho π como 3,14, aí depois continua aqui os números e eles não começam a não se repetir indefinidamente. Então, π, ele está dentro dos irracionais. Primeiro caso dos irracionais são esses. O segundo caso dos irracionais são aquelas raízes inexatas. Raízes não exatas. Exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e assim vai. Esse é o nosso segundo caso de irracionais. São só esses dois casos. Qualquer outra coisa que a questão tentar falar com você que é irracional, não é. Não é. E eu já te adianto uma coisa. Toma muito cuidado com dízima periódica. Dízima periódica. A gente vai falar só sobre isso em uma aula na frente, mas as dízimas periódicas, que são aquelas situações de decimais que vão se repetindo o tempo todo, que possuem período, as dízimas periódicas são convertíveis em frações. Se a dízima periódica é convertível em fração, fração está dentro dos racionais. Está dentro dos racionais. Então, dízima periódica está aqui dentro. Cuidado com isso. Dízima periódica é racional, não é irracional. Irracional são só os dois casos. Maravilha? Então, a gente viu os naturais, que são os inteiros positivos, incluindo zero. Os números inteiros, que são aqueles inteiros positivos e negativos, incluindo zero. O conjunto Q, que são os racionais, que são os inteiros positivos e negativos, incluindo zero, e também incluindo as frações e decimais. E os irracionais agora, que são esses dois casos. Quando nós juntamos os racionais com os irracionais, nós temos os conjuntos dos números reais. Conjunto dos números reais. Beleza, esse é um ponto importantíssimo. Eu acredito que você tenha conseguido imaginar esse diagrama aí. Só que existem algumas representações também que você deve saber. E quais são elas? Quando eu coloco um asterisco, na representação, aquilo significa que eu estou retirando o zero. Exemplo, se eu coloco assim, ó, naturais, asterisco, isso aqui vai ser o quê? Vai ser os naturais sem o zero, vai começar do 1. Vai começar do 1. Bem claro? Eu posso fazer isso em todos. Posso colocar inteiros asterisco, vou colocar todos inteiros exceto o zero. Racionais asterisco, eu retiro o zero. Então, esse asterisco aqui, a gente tira o zero da brincadeira. É o que a gente vai chamar de não nulos, tá bom? Aqui os naturais não nulos. Não nulos, sem o zero. Ótimo. A outra representação que a gente pode ter é esse aqui, ó. Por exemplo, nosso conjunto Z. Aí eu coloco embaixo aqui um positivo. Um positivo. Quando eu coloco esse Z desse jeito aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando os números negativos, tá bom? Eu estou retirando os números negativos. Eu vou ter então aqui, esse aqui, ó. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Eu tirei os números negativos. Então, isso aqui vai ser chamado de números inteiros. Cuidado. Não é inteiros positivos. Cuidado. Não é inteiros positivos. Isso aqui eu vou ler inteiros não
negativos. Inteiros não negativos. Repare bem que eu retirei só os negativos. Aqui o zero está incluso. Então, por isso que eu falo não negativos. Eu não falo inteiros positivos. Do mesmo modo que se eu tivesse isso aqui, inteiros com negativo aqui embaixo, isso aqui não é inteiros negativos, é inteiros não positivos. Inteiros não positivos. Então, como seria? Eu pego os inteiros e tiro só os positivos. Eu poderia ter como exemplo isso aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Olha só. Isso aqui seriam os inteiros não positivos. Não positivos. Beleza? Tá indo bem? Então, só ir articulando isso aí. Asterisco, tiro 0. Se eu coloco aqui o símbolo de positivo, eu retiro os negativos. Se eu coloco o símbolo de negativo, eu retiro os positivos. Eu posso ter, por exemplo, assim também, ó, colocar o conjunto que é o conjunto dos números racionais, e colocar o negativo embaixo. Vai ser os racionais não positivos. Ótimo. Continuando. Quando a gente fala de todos esses conjuntos numéricos, né, eu comentei um pouquinho sobre as dízimas periódicas. A gente vai entrar um pouco em detalhes nisso aí em outra aula, como eu já disse, mas vamos fazer um breve comentário aqui sobre as dízimas periódicas. É uma observação, tá bom? Dízimas periódicas. O que é essa história de dízima periódica? São aqueles números, por exemplo, esse cara aqui, ó, 2,3333, e assim vai. O que está acontecendo aqui é que esse número 3, ele está repetindo até o infinito. Ele vai ficar aqui, ó, 3333333. Esse número é o que a gente vai chamar de período. E a gente pode representá-lo tranquilamente assim, ó. 2,3 com essa barrinha aqui em cima. Essa barrinha em cima significa que o 3 ele está repetindo indefinidamente, que nós chamamos também de período. Período. Beleza? Qualquer situação que eu tenho que eu vou ficar repetindo o número o tempo todo, eu tenho uma situação de dízima periódica. Um outro exemplo de dízima periódica poderia ser esse aqui também. Esse número aqui, ó, 0,25, 25, 25. Isso é uma dízima periódica, onde o nosso período é o 25. Eu poderia representá-lo assim, ó, 0,25 com a barrinha em cima do 25 inteiro. O 25 é o nosso período. Ok? Então, note bem que quando a gente pega as dízimas periódicas, elas sempre vão fazer parte dos racionais. As dízimas periódicas sempre vão ser convertíveis em fração, tá bom? Eu já adianto isso para vocês. E vai fazer parte dos racionais. Uma aula futura, a gente vai ver unicamente, vai ser uma aula pura, só de dízima periódica. A gente vai ver como que a gente converte para fração e todo esse processo. Beleza? Então, nessa primeira aula, nós concluímos agora. A próxima aula vai ser uma continuação de conjuntos 1, vai ser uma continuação onde eu vou falar daquelas partes de pertence, não pertence, contém, não contém, está contido e assim vai, beleza? Bastante importante para a matemática todo esse processo. E nesse momento agora, se você está no YouTube, você vai clicar num link que tem aqui embaixo e vai baixar uma lista de exercícios
justamente dessa parte inicial de conjuntos. Essa lista de exercícios é fundamental que você baixe para você realmente conseguir entender toda essa parte para passar para o próximo nível. Não adianta na matemática você tentar ficar passando de níveis sem sedimentar muito bem o conhecimento inicial, tá bom? E é justamente o objetivo dessa playlist, tá bom? Não se esqueça, então, de fazer algum comentário aí embaixo, seja no YouTube, no Facebook, fazer algum comentário se você gostou, não gostou, se tiver alguma dúvida e elogiar, caso seja bom para você. E não deixa de compartilhar também com seus amigos, né? Com certeza esse vídeo pode ajudar algum amigo, seu parente que esteja estudando aí, seja para concurso, seja para vestibular, ou até mesmo esteja no próprio colégio mesmo e esteja na véspera de fazer uma prova, né? Que é muito comum entre os alunos. Beleza? Então, um grande abraço para você e até a próxima aula, que vai ser continuação de conjuntos 1. Até lá!